O Real Madrid venceu a sua primeira partida pela oitava de final da Liga dos Campeões contra o Leipzig na Alemanha, inclusive sofrendo pressão. E para quem acompanha muito bem futebol, sabe que o Real Madrid está acostumado com essa situação. Então logo já vem uma grande pergunta na cabeça. Será que o Real Madrid é o grande favorito a conquistar a Liga dos Campeões devido a toda essa situação que a gente já acompanhou? É isso que a gente vai responder aqui nesse vídeo. O Real Madrid, ele ontem foi enfrentar a equipe alemã pelas oitavas de finais na partida de ida e teve um grande ponto, a atuação principal do seu goleiro. Sim, o Lunin, ele tá substituindo o Courtois devido à lesão e o Lunin simplesmente foi, para mim, o melhor da partida. Óbvio, pela UEFA ele foi pelo Brahim Dias, mas você pode apontar facilmente o Lunin. Então o Real Madrid ele segurou sim o Leipzig na Alemanha, apesar de estar jogando desfalcado. E você vê que, de acordo com o tempo que vai passando, essa equipe vai pegando cada vez mais entrosamento. Por quê? Porque para quem se lembra lá no início da temporada, foi difícil o Real Madrid arrumar um jeito do seu trio de ataque novo jogar, Vinícius Júnior, Rodrigo e Bellingham. Por quê? Porque a equipe já estava acostumada há muito tempo a ter um centroavante de referência. Ora já foi lá no passado com o Cristiano Ronaldo e o Benzema teve que abrir parte do seu papel para conseguir fazer um funcionamento. E na temporada passada e retrasada você tinha a figura do Benzema fazendo esse papel de centroavante. E o Vinícius Júnior sendo um ótimo assistente ali para os seus números melhorarem ainda mais o funcionamento do time fazer valer, né? Então, com a saída do Benzema, você tinha que arrumar um novo jeito de jogar. Tendo o Vinícius Júnior e o Rodrigo jogando um pouco mais para frente, o Bellingham, ele sendo um meio atacante, ele não é um centroavante, fazendo esse grande papel. E o time ele se mostrou maduro e se entrosou a cada jogo. Então, desde o início, isso já foi possível de ser verificado. Então, você, conforme o tempo que vai passando, dando maturidade para esses jogadores e entendendo cada vez mais como é que funciona, você tem atuações cada vez mais sólidas e absurdas conforme o tempo vai passando. Então, você pega, por exemplo, no último sábado, contra o Girona, o Real Madrid pegou o time que ficou na liderança por mais tempo da La Liga e simplesmente passou o carro por 4-0 e olha que o Girona estava ganhando de todo mundo, inclusive do Atlético de Madrid e, por exemplo, do Sevilha. E você vê a atuação contra o seu maior rival na final da Supercopa e vê que não dá jogo. Então o Real Madrid ele realmente está em outro patamar dentro da Espanha. É o líder da La Liga, é o time a ser batido, é um time cada vez mais sólido. E a gente pode levantar uma questão que ontem, por exemplo, o Tchouaméni ele jogou como titular. O Tchouaméni jogando como titular nesse time, ele só perdeu uma partida. Então, e nessa temporada, inclusive na Liga dos Campeões, todas as vezes que o Tchouaméni foi titular, o Real Madrid não perdeu. Então você vê que é o time maduro, tanto ofensivamente como defensivamente. E aí isso se reflete sim no funcionamento, na engrenagem da equipe, como, por exemplo, os números do trio de ataque. O Rodrigo, nessa temporada, ele foi o que mais jogou dos três. Então ele jogou 35 jogos, 13 gols e 7 assistências. O Vinícius Júnior, ele jogou 22 partidas, 12 gols e 7 assistências. E Jude Bellingham jogou 29 partidas, 20 gols e 8 assistências. Então sim, você está falando de um time que está tendo uma engrenagem cada vez mais sólida. O Ancelotti encontra meios de jogar mesmo estando desfalcado, e isso é um ponto. Por quê? Porque você perde o Militão na zaga, você perde o titularíssimo, absurdo, um dos melhores goleiros do mundo, que é o Courtois. E você agora perde Bellingham por lesão, e fora que no início da temporada, o Vinícius Júnior já estava afastado. Então, você vê claramente que é o time que encontra formas de jogar. E não só por lesão, mas por uma questão de idade, que Modric e Kroos não podem jogar juntos. Então, na cabeça de vários outros técnicos, ou de vários outros torcedores, Kroos e Modric jamais sairiam do time titular, mas é preciso entender que o tempo passa e você precisa fazer novas formas de acontecer. Então, o Kroos e Modric não jogam juntos, o Tchouaméni está pedindo passagem, e você precisa saber lidar com todas essas situações. Então o Real Madrid desde o início ele joga desfalcado e mesmo assim ele consegue se abater, ele não consegue se abater, ele consegue driblar as adversidades e consegue botar medo dos adversários mesmo assim. Então
E todas essas atuações, cada vez mais sólidas e consistentes, levam a incríveis números de, por exemplo, na Liga dos Campeões, o Real Madrid tem 7 jogos e 7 vitórias. Então, ao lado do Manchester City, são os dois times 100% na competição. É óbvio, algumas pessoas podem falar, o Real Madrid não pegou time forte, mas pelo amor de Deus, vamos lá. O Real Madrid, na temporada do seu último título de 2022, só pegou time forte a partir do mata-mata. E mesmo assim, você vê que é um time que consegue sofrer e é um time completamente maduro para lidar com isso. Então o Real Madrid, ele pegando um time forte ou não, ele é quem vai ditar as regras. Por quê? Porque é um time que ora consegue jogar com posse, ora consegue jogar no contra-ataque. Então você vê que é um time que sabe o que fazer no momento em que quer. É o Real Madrid que dita o que vai acontecer. Exceto quando ele, por exemplo, joga com o Manchester City. Mas você vê que é um time que consegue dominar seu adversário através da posse e consegue recuar suas linhas para, olha, eu vou sair em contra-ataque, principalmente com o Raio, o Vinícius Júnior, no caso, e o Rodrigo. Então, eu consigo recuar e eu consigo ditar as regras ao mesmo tempo. Isso é fantástico. O Ancelotti está fazendo um grandíssimo trabalho. E para mim, se ele ganha a Liga dos Campeões com um time absolutamente desfalcado, isso é para botar talvez uma das maiores temporadas que ele já fez. Então, isso levanta sim uma questão, que é o grande assunto desse vídeo. O Real Madrid, ele é o grande favorito? Ele, para mim, se torna o grande favorito se o time titular absoluto voltar. Beleza? Desse jeito como é que tá, ele é o segundo favorito, o primeiro Manchester City. Mas o Real Madrid, com todas as suas peças à disposição, com toda a sua engrenagem já rodando, e ainda contando, por exemplo, com a volta do Militão. O Tchouaméni, como eu falei, tá pedindo passagem. O Thibaut Courtois e o trio de ataque, do jeito que eles são, do jeito que eles estão cada vez mais maduros e decisivos, o Real Madrid, para mim, se torna o grande favorito, sim, da Liga dos Campeões. Mesmo com todas as adversidades, o Ancelotti vai fazendo essa engrenagem rodar. Tá absurdo na Liga dos Campeões. Tá um absurdo no Campeonato Espanhol. E a gente precisa ficar de olho. Por quê? Porque, como eu disse, o Real Madrid já lidou com essas situações. Seus goleiros fazendo grandes atuações. Então, a gente precisa ficar de olho no time de Madrid. Eu quero saber o que você acha. Deixa aqui nos comentários. Você acha que o Real Madrid também é favorito? Não se esqueça de dar o like no vídeo e se inscrever no canal. Beleza? Tamo junto e até a próxima.